Meu nome é Elias Messer, sou o fundador e CEO da empresa Line Life. Nós estamos comemorando os nossos 30 anos. É um grande prazer estar aqui com vocês e falar sobre a minha vida profissional. Na verdade, essa trajetória ela foi delineada sem uma prévia pretensão ou pensamentos que eu estaria voltado para a área da saúde. Eu trabalhava na área financeira, análise de crédito corporativo. Na época, eu tive uma proposta do próprio Citi para ir para fora. Eu era muito jovem e eu já tinha planejado minha carreira dentro do banco. Olhando o jornal, em algum momento, eu vi um anúncio da empresa Johnson & Johnson. Eu vou me arriscar a fazer uma entrevista. A Johnson ela tem muito assim de explorar o potencial, tinha. Eu não sei hoje como é que está, mas na época era uma empresa voltada a desenvolver potencial. Esse desenvolvimento de potencial, ele na verdade ele cresceu em mim dentro da Johnson. De buscar o desenvolvimento potencial, seja de pessoa, seja de mercado. Saber desenvolver alguma coisa que ela pode crescer. Esse era o objetivo. Na terceira entrevista, a terceira vez que eu fui, quando terminou a entrevista, ele perguntou: você quer trabalhar na Johnson ou não? Eu era muito jovem também, imaturo, não tinha toda essa maturidade que eu tenho hoje, obviamente, Então, eu fiz uma resposta mais explosiva, assim, eu aceito. E não pensei na hora, vou ter que largar o banco, vou deixar de ir para Nova York. Eu fiquei entusiasmado com a questão de eu explodir a minha potencialidade no campo. No banco eu estava dentro do banco, na Johnson eu estaria fora da Johnson, estaria no campo. E aí a minha responsabilidade de desenvolver o meu potencial era maior. Ou seja, eu ia sair de um quadradinho, que você tem uma escada, essa escada step by step você vai subindo, e tem todos os degraus até onde você pode ir. Então você tem uma pré-carreira pré-determinada que você já pré-sabe. Na Johnson não, na Johnson você tem um universo mercadológico, obviamente que afunilado para a saúde, mas com N oportunidades dentro que você não controla. Eu acabei indo para a Johnson, comecei a trabalhar como vendedor na Johnson. Esse foi aonde houve a primeira sensação de desenvolver um potencial na área da saúde. Foi exatamente aí que começou. Ela nasceu de uma experiência bem interessante. Eu, na época, trabalhava em uma empresa, e essa empresa eu trouxe uma empresa de fora, uma internacional, na época chamada Schneider, depois foi comprada pela Boston. Eu peguei essa empresa e desenvolvi no mercado brasileiro. E onde estacionavam os carros na Unicamp, eu falei, se eu tiver uma empresa, vai chamar Line Life, Linha da Vida. Esse foi a primeira vez que eu falei o nome da Line Life e a tradução, porque na verdade no inglês seria Lifeline, mas eu transformei em uma questão da linha da vida mesmo, ou seja, o nome como ele é no Brasil, a linha da vida, Line Life. E a linha da vida é característico da área da saúde, Não tem uma contrapartida à linha da vida, senão a área da saúde. Então isso me pareceu um nome bem sugestivo e encaixado dentro daquilo que seria a minha proposta para abrir alguma empresa. Eu aprendi muito dentro da Johnson, Eu tinha todos os mapas empresariais de gestão, de área de mercado, financeiro, eu tinha todas as lógicas para você compor alguém para estar pronto para ser empresário. Essas lógicas eu tinha elas todas comigo. Então é diferente de você pegar alguém de financeiro e mandar para o mercado, ele tem a lógica do financeiro. Talvez o perfil dele permita que em algum tempo ele consiga desenvolver a parte mercadológica, isso é outra coisa. Mas a lógica da parte mercadológica, ela bate de frente com a financeira, elas são antagônicas. O financeiro, ele é, em inglês fala narrow mind. O financeiro
É aquilo ali, não tem, é matemática, é 1 mais 1 é 2, pagou, pagou, não manda e terminou o assunto. O mercado, ele confronta, ele é o inimigo que bate de frente. Então, esse antagonismo aí é muito interessante. Porque, por um lado, você tem que ter a responsabilidade da dureza da decisão, mas, ao mesmo tempo, a flexibilidade de você ganhar mercado. Então, essas questões, eu me sentia pronto. Para montar uma empresa, juridicamente era e é simples, né? Não existe muita dificuldade. Isso é uma empresa assim, normal. Na área da saúde é um pouquinho mais complexo, porque você tem que montar a empresa, tem que ter a autorização da Anvisa, a Anvisa vai fiscalizar, você tem que estar dentro dos parâmetros, todos eles definidos para receber produtos de geladeira, ou produtos sem geladeira mais esterilizado, então aí tem uma série de complicações, mas isso não era, na verdade, a barreira. A grande barreira era iniciar o negócio, ter o produto, porque o produto é a essência do negócio. Para eu ter o produto, eu tinha que ter fábricas lá fora. Para eu poder importar, eu tinha que ter licença de importação, o radar. Então, era a grande vontade de montar a empresa, queria montar a empresa. O início do processo de montar uma empresa, de ser empresário, de lidar com questões que não estão no teu dia a dia, é um processo sofrido e doloroso. Porque você tem que pensar, botar teu cérebro para pensar em questões que você não conhece. Não na teoria, não conhece na prática. A partir do momento em que nós começamos a importar, viramos importadores. E para ser importador é necessário, na área da saúde, uma documentação restrita, tipo radar, que é muito difícil de você conseguir, ele está linkado ao faturamento da empresa e está linkado à Receita Federal. E a partir do momento que a gente teve, a empresa tinha o radar e podia importar, e eu tinha a empresa, foi nesta época, pelo menos 3 anos depois que eu iniciei a Line, que eu comecei a viajar para os congressos. Então eu viajo para os congressos há 27 anos, mundialmente, em todos. Então desde essa época eu estou viajando. Aí vem uma questão mercadológica. A pergunta é quando eu me senti realmente pronto para a empresa ser o que é hoje. Nessa época, quando eu comecei a viajar. Porque quando eu comecei a viajar, eu vi que era mais fácil eu ter o produto. Porque antes eu olhava as empresas nos congressos do Brasil com uma série de produtos lá de fora. E eu dizia, pô, mas como é que eu vou chegar nesse nível aí? Aí eu me via comprando deles, para revender nos hospitais onde eu fazia relacionamento, botava o vendedor, o outro, para ia vendo. Para viver estava tranquilo, mas para montar uma empresa, para ser uma empresa, para ter conceito, para estar nos congressos, era outro passo, era mais distante. E quando eu comecei a viajar para fora, para ir para os congressos, para buscar produto, aí eu senti que a empresa realmente, potencialmente, ela estava pronta para crescer. Porque precisaria de caixa, você não consegue viajar sem dinheiro, quer dizer, eu não estou nem falando de passagem, estadia e alimentação, estou falando de você comprar de uma fábrica lá fora e trazer para cá. Tem que pagar a fábrica. Então, a parte operacional, que é passagem, estadia, alimentação, isso tudo bem, estava no operacional, tá certo, mas e como é que faz lá agora? Fechei com a fábrica e tal. E na época era bem interessante, porque eu peguei uma fase que não tinha registro na Anvisa. Hoje nós temos 200 empresas na área de cardiologia intervencionista, radiologia intervencionista. Na época tinha 2.000, porque a facilidade para trazer era 100%, você não tinha restrição. Quando a Anvisa entrou, essas 2.000 empresas, em um ano passou para 500. Dessa forma que eu descrevo
o momento que a Line iniciou realmente, potencialmente, para crescer e se tornar uma empresa sólida. O grande marco da marca foi o desenho da empresa de entrar no mercado sem ser uma multinacional. Era muito difícil, porque as multinacionais não davam no mercado. Eu diria que era como Pedro Scooby, né? Não ia surfar, ele ia na onda gigante. Né? Então nós, na época, estávamos na onda gigante, tinha que segurar, porque para brigar com aqueles gigantes não era fácil. E nós sobrevivemos a isso. E esse foi o grande marco da Line estar hoje. Hoje nós estamos no mercado, somos alinhados no mercado e eu não tenho empresas multinacionais que estão me dando suporte. Não tem. Eu brigo contra a Medtronic, eu brigo contra a Abbott, eu brigo contra a Merit, eu brigo contra a Terumo, eu brigo contra todos eles. E eles respeitam a empresa. Mas antes, eles olhavam lá de cima da onda lá e aquele negocinho pequenininho lá, nem passava por cima. Então esse é o grande diferencial que eu acho. Acredito que seja esse. A empresa ter a força suficiente para brigar contra aqueles que se acham donos do mercado. Os valores são algo que você não abre mão. Você pode ter uma política, e aqui tem uma política de juventude. Se vocês percorrerem a empresa vão ver que são todos jovens. São agregados valores ali e nós sabemos que corremos o risco da instabilidade. Então é um jogo que você está jogando e que não tem surpresa. A empresa foi construída com base nisso. A Johnson era só jovem. Campo, mercado, só molecada. E a empresa tem que ser sólida na marca para não depender desse tipo de rotação que pode acontecer. A marca, o produto é da empresa. Agora o vendedor tem que fazer o trabalho dele. Eu faço tudo que eu faço por prazer. Para mim, isso aqui significa levar para o médico, para o hospital, produto que está salvando pessoas. Sou apaixonado pelo mercado e eu não tenho time para parar. Jamais eu vou parar. Jamais, porque eu amo o que eu faço. Então, se eu amo o que eu faço, a minha cabeça hoje, os neurônios estão ocupados com meus projetos. O meu neurônio não está preocupado se ele vai morrer. Você tem que viver a tua vida e amar aquilo que você faz. Esse é o meu chavão, amar o que você faz. Isso para mim é o número 1. Porque se você se frustrar com aquilo que você faz, os teus neurônios morrem. Porque você não está jogando água na planta, está secando a planta. Se amanhã estiver lá no cemitério, vai ter uma fila enorme de gente, com certeza, do mundo inteiro, e vão dizer, esse aqui sim, gostava do que fazia. A mensagem é para os que estão aqui há muitos anos, para os que estão aqui há poucos anos e para os que estão entrando. Buscar ter amor ao que faz e se integrar dentro daquilo que ele faz hoje. Essa é a minha mensagem. Você precisa hoje, para se manter no mercado e para criar uma estabilidade futura, você precisa estar sempre negociando. A negociação, a busca de novos produtos, a troca de produtos é o oxigênio da empresa. Se você não tiver isso, você vai ter dificuldade de respirar. A empresa, para se manter dentro dos requisitos do mercado, ela precisa estar reciclando mas totalmente. É o que eu faço. Esse é o meu trabalho.
Então eu preciso dar oxigênio para ela. Essa é a minha responsabilidade. E por isso que eu viajo tanto, por isso que eu estou nos congressos, por isso que eu tenho relacionamento, por isso que eu conheço as fábricas e conheço o mercado e sei que produto trazer. A estratégia de sobrevivência ela é absolutamente clara. Reciclagem de produto, novos produtos e avançar no mercado. Obviamente que nós trazemos novos produtos dentro de uma área específica, mas não impede que a gente traga produto para outras áreas. Eu acho que legado é exemplo de pessoa, o que você é para os outros. Esse é legado. É o que você vai deixar. Eu tenho certeza que eu trabalho, eu tenho uma lógica minha que eu não escondo nada, então não levo nada comigo. O que eu tenho está aberto, cabe às pessoas virem aprender ou não. Não sou eu que vou procurar as pessoas para ensinar. As pessoas precisam entender quem é que sabe. E se esta pessoa que sabe está disposta a ensinar, vou procurá-la. Assim que funciona, para mim. Eu, quando quis entender e melhorar o meu conhecimento, eu procurei pessoas. Eu tive que procurar. Fui atrás. E elas me ensinaram. E eu aprendi. E me desenvolvi. Esse é o meu legado. Ao vivo e a cores. Está aqui. Esse é o meu legado. Seja feliz. Essa é a mensagem. Sai de manhã de casa feliz. Acorde feliz. Pegue sua malinha para ir trabalhar na rua feliz. Às vezes as pessoas não sabem o que são coisas boas. Coisas boas são coisas assim que vai acontecer, que não aconteceu, pode ser que não aconteça, mas você está pensando que vai. Isso é uma coisa boa. Você imaginar que vai acontecer não sei o quê. Você não sabe se vai realmente acontecer, mas o fato de você pensar que pode acontecer já é positivo para você. Você já se carrega ali de uma energia positiva. E vai bater no teu problema aqui. E vai equilibrando. Uma coisa é saber aquilo que você quer. Outra coisa é você encarar a realidade. Qual é a realidade? E aí você tem que botar teus pontos positivos e negativos. O que é? O que te abastece de problema, o que te abastece de ponto positivo. É isso.